Eita, a Nico se protege. Olha lá, com o colar dela. Ah, moleque! Ai, agora esse é o traje, sim. Peter? Exato. Você tá doido. Sou eu. Cara, você sabe que eu não devia estar aqui, né? Olha, Homem-Aranha, não é o que você tá... Ó, ei, senti da aranha, velho. Aí sim. Mas Engraçado não que essas veio gangues ninguém tem Só arma, sobraram né? uns 10 da 110. Com grandes poderes. Tenho respeito. Para! Ei. Graças à amostra de sangue que recebemos, eu acredito que conseguiremos reproduzir com sucesso a incrível estrutura de DNA do Homem-Aranha muito em breve. Esplêndido. Ai, ai. Vamos lá, né? Então, pessoal, mais um episódio assistido, o 9º episódio. E nós iremos comentar agora o que aconteceu nesse episódio, que foi tiro, porrada e bomba. Não, tiro não, que essas daqui são as únicas gangues que não usam arma. Ai, ai, mas bora lá comentar. Olá, pessoal, bem-vindo de volta ao Reações Brasil. Mais uma vez, um vídeo novo pra vocês com o 9º episódio de O Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha. E hoje nós iremos comentar aqui, obviamente, esse 9º episódio, né? Que aí ficou algumas expectativas para o último episódio agora, né? Que é o 10º, e a gente vai comentar aqui os acontecimentos e o que a gente pode esperar para o próximo episódio. Vamos lá então. Galera, rapidamente, antes de começar, peço para vocês, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, deixe suas opiniões aqui nos comentários, que é muito importante, fundamental para este canal também. Eu peço para vocês ativarem as notificações, porque vamos ter ainda o 10º episódio aqui. E calma, também faremos essa mesma trajetória de acompanhar a série do Demolidor. Estaremos aqui para comentarmos episódio por episódio. E eu conto com a participação de vocês, por isso é importante vocês estarem com as notificações ativadas para vocês serem notificados quando os vídeos saírem, beleza? E é isso aí, pessoal. Vamos começar comentando este episódio. Tudo começa com o Dr. Octavius na cadeia. Obviamente, ele foi preso no episódio passado pelo Tony Stark. E a gente vai descobrir que, na verdade, isso foi um acordo criado entre o General Ross e o Norman Osborn. Ele entregar a localização exata onde o Dr. Octavius estava e, em compensação, ele receberia como benefício, né, como troca do acordo, todo o material e toda a oficina do Dr. Otto. Então, esse foi o acordo do Norman Osborn com o General Ross. E o Norman Osborn vai à cadeia visitar o Dr. Octavius e ele diz isso. Ele até joga muitas coisas na cara do Otto, dizendo que depois que ele saiu a empresa expandiu, que eles estavam alcançando agora o espaço. E ele afirma, eu que te coloquei aqui justamente por causa deste acordo. E aqui o Norman Osborn joga na cara do Dr. Octavius que tudo agora é dele, né? Em contrapartida, o Otto diz, eu tenho essência. Um Octavius vale muito mais do que 1000 Norman Osborn, né? Então você não tem nada, você não ganhou nada. E logo depois nós vemos o Big Dom, né, seguindo o endereço que aquela pessoa mascarada, que a gente não sabe exatamente quem é, entregou para ele, e ele vai até o local aonde a empresa do Norman Osborn está recolhendo os materiais do Octavius. E ali o Big Dom, juntamente com o Lone, juntamente com a gangue deles, armam para saquear aquele caminhão, justamente para eles terem armas para bater de frente com a gangue Escorpião. Então eles armam tudo e começam a perseguir aquele caminhão. E nisso a gente vê que a Nico está passando basicamente no mesmo lugar aonde está acontecendo aquela perseguição. E por causa da perseguição de carros, dos carros da gangue 110 para saquear o caminhão,
a Nico quase é atingida e quase é atropelada. E aqui acontece um negócio que a gente consegue desvendar um pouco mais sobre a Nico. Quando o caminhão vai atropelar ela, ela se protege usando aquele colar dela mais uma vez. Então, neste momento, o Peter aparece e salva a Nico de ser atropelada. Você também? Peter? Então, o colar dela não emitiu nenhum poder. Pelo contrário, o Peter apareceu e salvou ela. E isso já mexeu com ela, ela ficou um pouco mais tranquila da raiva que ela estava dele. E nisso, o Peter sai com a Nico para levar ela para longe daquele lugar, porque ele sabia que ia ter porradaria ali, né? Ali o Big Dom aproveita esse momento para saquear aquele caminhão juntamente com a sua gangue. Eles tentam arrombar o caminhão e o Peter volta e começa a enfrentar a gangue 110. Ele começa a prender todo mundo com as teias até o momento que ele encontra com o Lone, né, e diz que ele não deveria estar ali. Neste momento, o Peter começa a ter o seu sentido aranha, porque ele sente que atrás dele o Gargan estava lá com a gangue do Escorpião. E no momento que o Gargan tenta atacar ele, ele se desvencilha daquilo, né? Ou seja, o Peter começou a ativar o seu sentido aranha agora. Tá aqui, né? Olha, Homem-Aranha, não é o que você tá... E o Peter, obviamente, está com seu traje clássico, maravilhoso, vermelho e azul. Fenomenal aquele traje, né? E a gente vê que o Peter, agora, ele está um pouco ansioso, ele está um pouco temeroso com o Gargan, justamente porque ele quase foi morto pelo Gargan. Então a gente vê que ele até sua frio por causa daquela situação e começa a ter uma luta no meio da rua entre as duas gangues. Como eu disse, aqui nesse desenho, nessa animação, é o único lugar onde gangues não usam armas de fogo, né? Assim, enfim. Eu sei que pode ter aí uma questão, porque é pra criança e tudo mais, mas não faz muito sentido, né? Só que naquela luta das duas gangues, o Gargan agarra o Big Dom e tenta matar ele. Então o Peter vai lá e consegue salvar o Big Dom de ser morto pelo Gargan. Só que acontece uma coisa assim surpreendente. Mais uma vez o Lone vai lá ver se tava tudo bem com o Big Dom e o Big Dom faz o que, ó? Perna pra quem te quer. Meteu o pé, fugiu de medo e deixou todo mundo na mão. Eu vou dar fora daqui. Dom! Ok, Dom! Tá falando sério? Então meio que o Lone assumiu a liderança ali, tá? E a Camila ataca o Lone. Só que nesse momento ele entra no caminhão, né? E cai um frasco, tá, de produto químico e o gás se espalha por dentro do caminhão e ele inala aquele gás. E é nessa que o Lone começa a adquirir os seus poderes, obviamente, porque ele vai inalar aquele produto químico. Enquanto Gargan e Peter Parker ficam lutando no meio da rua, o Lone está dentro do caminhão, inalando, quase que desmaiado, aquele gás. No meio da luta, o Gargan acaba atingindo uma rede elétrica e é eletrocutado, ele fica meio que desacordado, e o Lone sai do caminhão já com os seus poderes. Então junta o Lone e o Peter contra o Gargan. Não esquenta. Te dou cobertura, Homem-Aranha. Tá legal, Fortão. Pronto pra trabalhar? Pronto. E ali é porradaria para tudo quanto é lado, e é muito legal de se ver a luta deles, né, os dois lutando junto contra o Gargan. Querendo ou não, o Gargan ele é um pouco forte mesmo, ele é um pouco superior ali na luta, mas os dois conseguem detê-lo. Então o Gargan vê ali um monte de ferro, né, de uma construção e tenta esmagar o Peter e o Lone com aquilo. Claro que o Peter é muito mais ágil, ele consegue fugir e o Lone fica preso. Nessa, o Peter começa a ouvir e relembrar das frases
do Norman Osborn pra ele. Peter, você está se contendo. Peter, você está se segurando. Peter, você tem que dar o máximo de você. Ele começa a ouvir essas coisas e começa a ficar com muita raiva do Gargan. E começa a atacar o Gargan com toda a sua raiva, com toda a sua força. Ele não estava querendo apenas ganhar do Gargan. Ele estava começando a querer se vingar justamente pelas coisas que ele ouviu do Norman Osborn. E ele tá com toda a sua fúria, com toda a sua raiva, ele pega a própria cauda do Gargan e tenta matar ele. Só que aí o Lone aparece e entra na frente e diz que ele não precisava de fazer aquilo, ele não precisava de se tornar como o Gargan um criminoso e assassino. Já chega, cara. Não! Ele tentou me matar! Ele tentou matar você! E ele vai continuar tentando se alguém não... Olha, eu entendo. Você não quer ser que nem ele. As pessoas admiram você. Não joga isso fora. E o Peter acaba, voltando ao seu estado normal. E basicamente todos fogem dali para não ter mais problemas justamente com a polícia, com a justiça. E o Gargan fica ali preso. Já caminhando para os finalmente do episódio, porque o episódio se concentra muito mais nessa luta no meio da rua. O Peter encontra com a Nico, tá? Num lugar reservado. E ali, a Nico pede desculpa para o Peter pela raiva que ela estava sentindo dele, pelo ressentimento, porque agora ela entende que ele estava protegendo ela, que na verdade tudo que o Peter faz é em prol das pessoas e muito menos por causa dele. Então ela reconhece o heroísmo e o poder do Peter, tá? Em a proatividade dele de querer o bem das pessoas e salvar as pessoas. Ele se doa em prol das pessoas. Então eles fazem um acordo, chega de segredo entre nós, né? Ele se abraça ali e ele vai embora. Só que a gente vê mais uma vez a Nico pegando aquele colar dela e dizendo, tá bom, sem segredo entre nós. Tá bem. Chega de segredos. Há um segredo escondido e contido por causa daquele colar, né, da magia, de todos os poderes que a Nico carrega. Né? Ainda a gente não sabe como isso se manifesta ou como se manifestará, mas ela já sabe que ela tem e ela pode usá-lo. Já em casa, o Peter está descansando com a Tia May. Tia May ainda não sabe de nada. Né? O Norman Osborn liga para ele para agradecer por tudo, para agradecer que por causa do empenho e da luta dele, os materiais que eles pegaram do Otton foram recuperados todos, alguns frascos se quebraram, obviamente, que foi o que o Lone inalou, mas ele ficou muito grato por isso. Só que o Peter diz para o Norman Osborn que acha que ele quase foi longe demais, porque ele quase assassinou, obviamente, o Gargan. Mas o Norman Osborn diz que não, isso é normal, ele teve piedade do vilão, ele não foi longe demais, ele soube quando parar. Na verdade, conversa fiada, né? Conversa fiada do Norman Osborn. E ele disse, você pode ficar de folga hoje porque você merece esse descanso. É muito estranho ver o Peter, né, sendo controlado por ele, sendo chefiado pelo Norman Osborn, né? Ele tem que prestar todos os seus esclarecimentos, todo o seu trabalho pro Norman Osborn, né? Enfim, no final de tudo, a gente vê o Norman Osborn ativando aquela sua sala de reunião, o seu modo não perturbe ali com a sua equipe e começa a perguntar como está o desenvolvimento dos projetos. Então a gente vê ali que o cientista diz que o planador está sendo melhorado, diz que o Peter conseguiu criar um gerador com a Dra. Connor, e provavelmente o Norman Osborn irá usar isso. Toda a sua equipe, tudo ele trabalha em prol de uma arma, de um projeto a qual o Norman Osborn está desenvolvendo. Né? E é interessante que na conversa com o Peter, ele diz que seria bom se tivesse vários Homem-Aranhas igual a ele. E o Peter até fala, concorda e disse, eu também acho. Né? Então ele disse vários Homens-Aranhas. Vários outros heróis. E nessa reunião a gente descobre por quê. Porque ele pergunta pro Dr. Whitman como está o trabalho, e ele diz sobre os estagiários, só que ele diz, e o seu outro trabalho? Então o Dr. Whitman diz que os testes estão se saindo excepcionalmente bem.
Graças à amostra de sangue que recebemos, eu acredito que conseguiríamos reproduzir com sucesso a incrível estrutura de DNA do Homem-Aranha muito em breve. Eles estão conseguindo reproduzir o DNA do Peter, tá? Através do sangue que eles coletaram dele. É claro que eles não sabem que é o Peter, mas sim do Homem-Aranha. Então, eles estão utilizando o DNA do Peter Parker para reproduzir em outras pessoas, em criar outros heróis, em criar, sei lá, uma equipe. Então, o episódio acaba nisso. E é claro, o Norman Osborn com aquela cara dele de sem vergonha. Porque ele é um sem vergonha. Não adianta achar que mudar a etnia dele, a galera ia colocar ele como herói, pessoal. Não é. Ele é o Duende Verde. Ele é um vilão. Ele é um psicopata. Então, aqui a gente termina o episódio com essa descoberta que o sangue do Peter está sendo utilizado para ser reproduzido, talvez, em muitas outras pessoas. E é isso, pessoal. Esse episódio termina com essa ponta solta, com a Nico com seu segredo para ser desvendado, Norman Osborn utilizando o sangue do Peter Parker e também tendo os seus planadores, as suas armas melhoradas, justamente até porque agora ele tem todos os materiais do Octavius. E temos o Lone, que não sabemos se agora ele vai assumir a Gangue 110. Isso nós iremos descobrir agora no episódio 10º e o final, né? O último episódio, pelo menos, dessa temporada. E é isso, pessoal. Gostei demais desse episódio. Foi muito eletrizante, passou muito rápido, até porque se concentrou muito na luta, naquele núcleo da rua, da luta, né? Então, mas eu gostei. Foi um episódio bem dinâmico, vamos dizer assim. E é isso. Não esqueça de inscrever-se no canal, curtir, comentar, compartilhar. Deixa a opinião de vocês aqui, tá? E diz o que vocês estão esperando para o 10º episódio. Ative as notificações, porque em breve eu vou estar lançando aqui os comentários do 10º e último episódio dessa temporada. Beleza? Então eu conto com vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Tamo junto. E é isso aí. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o último episódio e fui!